Colossenses capítulo 2, versículos de 8 a 9. Cuidado para que ninguém vos leve cativos por meio de sua filosofia e engano vazio, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da deidade. Se tentarmos abandonar a cultura sem enxergar que Cristo é nossa vida e tudo para nós, só conseguiremos trocar um tipo de cultura por outro. Serem civilizado também é ter uma cultura. Os que são civilizados têm uma cultura e os incivilizados também, embora muito diferente. Se percebermos isso, veremos que não adianta decidir abandonar nossa cultura. Fora de Cristo, tudo o que somos e fazemos está de alguma forma relacionado com cultura. Todo ser humano tem uma cultura. Ela pode ser refinada ou rude, elevada ou baixa, mas mesmo assim é uma cultura. Por milhares de anos, todas as raças e nacionalidades têm desenvolvido sua cultura. O ponto crucial é que todo tipo de cultura se contrapõe a Cristo e ele se contrapõe a todo tipo de cultura. Qualquer cultura, não importa de que tipo seja, contrapõe-se a Cristo. Fora dele, todo produto e desenvolvimento humano são parte da cultura. Não devemos esforçar-nos para abandonar a nossa cultura sem uma visão de Cristo. Quando Cristo entra, a nossa cultura deve sair. Mas não devemos tentar abandonar a cultura sem Cristo. Na verdade, nossa preocupação não é com a cultura, mas é com a experiência de Cristo. O ponto que ressaltamos é que, já que recebemos Cristo, não devemos permitir que a cultura se torne um substituto dele. Em Cristo temos a liberdade de pôr de lado a nossa cultura, a fim de expandir a capacidade de desfrutar o Senhor. Todo o espaço em nós deve ser cedido a Cristo. Se toda a nossa capacidade interior for disponibilizada para Ele, espontaneamente a cultura em nós será substituída por Cristo. Contudo, é terrível abandonar nossa cultura separadamente de Cristo. Mas quando Cristo vem, devemos dizer ao Senhor que queremos que Ele possua e ocupe todo o espaço em nosso interior. A cultura é um grande obstáculo para a experiência de Cristo. Em sua restauração, o Senhor certamente nos tem visitado. O que mais nos impede de desfrutá-lo não é o pecado nem o mundanismo, e sim a cultura. Inconsciente e subconscientemente, ela nos impede de experimentar Cristo. Muitos irmãos desejam há anos experimentar mais de Cristo. Todavia, a experiência que têm dele não se expandiu. O fator que limita a expansão do desfrute de Cristo é a cultura. Espontaneamente, a cultura em nós nos afasta da verdadeira experiência de Cristo. Nas reuniões podemos declarar que Cristo é nossa vida e a vida da igreja é gloriosa. Mas quando voltamos para casa depois das reuniões, automaticamente vivemos segundo a nossa cultura e não segundo Cristo. O princípio governante da nossa vida em casa não é Cristo, e sim a nossa cultura. Nas reuniões todos podemos ser iguais quando compartilhamos os mesmos louvores e aspirações, mas fora das reuniões somos diferentes nos conceitos culturais e comportamento. Podemos fazer certas coisas ou deixar de fazê-las segundo a influência da cultura. Por isso, nosso viver é regulado e governado não por Cristo, mas pela cultura. Os chineses vivem segundo a cultura chinesa e os americanos segundo a cultura americana. Precisamos orar. Senhor Jesus, quero ser controlado, ocupado e possuído por Ti. Quero ceder-te todo lugar disponível em mim
e todo o espaço em meu ser. Não quero ser limitado nem impedido em minha experiência de Ti. Quero desfrutar-te sem limites, restrições ou confinamento. Quero ter somente a Ti e não a cultura. Quero viver por Ti, não por uma cultura.